Olá, gente! Eu sou a professora Joyce Mesquita e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar falando sobre funções quadráticas. A gente vai começar aqui fazendo exercícios. Aguarda um instante. Começando aqui, então, com a nossa primeira questão que diz: quais sentenças indicam funções quadráticas que associam a cada x pertencente aos reais um único y pertencente aos reais? Letra A. Nós temos y igual a x ao quadrado menos 6x mais 10. Gente, para começar, a gente tem que lembrar que a nossa função quadrática ela é dessa forma aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Bom, onde o a aqui não pode ser zero, certo? Deixa eu anotar aqui. O A, ele tem que ser diferente de zero, certo? A, B e C são números reais, ok? Essa é a definição, então, de função quadrática, tá bom? Então, vamos observar aqui o item A. O item A, ele é dessa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, e o a é diferente de zero. O coeficiente do x ao quadrado é diferente de zero. Então, letra A aqui é uma função quadrática. Vou marcar aqui, então. Letra A. Pronto, letra A. Certo? Letra B. Letra B não é dessa forma aqui, porque está faltando o b, x e o c. Mas, para ser uma função quadrática, pode faltar o bx e pode faltar o c. Pode faltar esses coeficientes aqui. O que não pode faltar é o quê? O a, o coeficiente a, que é o do x ao quadrado, tá? Então, sempre tem que ter um x ao quadrado, tá bom? Então, aqui, como tem o x ao quadrado na letra B, é y igual a 4x ao quadrado, então é uma função quadrática, certo? A letra C a gente já tinha feito no vídeo anterior, e aqui ela não é uma função quadrática, porque o termo A aqui está igual a zero, né? Como não tem o x ao quadrado, aqui está indicando que o A é igual a zero. Então, não é uma função quadrática. Letra D. A gente vai ter que desenvolver isso aqui, ó, gente, ó. Multiplicar o x por tudo que está aqui dentro do parênteses, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 3x ao quadrado, x vezes menos 2 2x, certo? Se a gente observar aqui o modelo, tá faltando só o coeficiente c, que não tem problema nenhum, contanto que tem o coeficiente a, que é o do x ao quadrado. Então, aqui também é uma função quadrática, certo? Letra E. Letra E apareceu um x ao cubo. Na nossa função quadrática não tem x ao cubo. Então, aqui também não é uma função quadrática. Letra F. A gente vai ter que desenvolver isso aqui, tá? Então, a gente vai multiplicar, ó, o 5x por y e por 4. E depois a gente vai multiplicar o menos 6 por x e por 4, certo? Então, vai ficar assim, ó. 5x vezes x vai ficar 5x ao quadrado, certo? 5x vezes 4 vai ficar 20x, certo? Menos 6 vezes x, menos 6x. E menos 6 vezes 4, menos 24. Quase não cabe, né? Então, vamos lá. Somando aqui os termos semelhantes, a gente vai ficar com x ao quadrado. Menos 20x menos 6x vai ficar mais 14x menos 24. Bom, é da forma que está aqui na definição, ax ao quadrado mais bx mais c, né? E tem todos os coeficientes, inclusive o coeficiente a, que não pode faltar, então f aqui também é uma função quadrática. Ó, letra G, ó.
tem o nosso amigo aqui, x ao quadrado. Então, o coeficiente de A está aqui. Tem apenas o termo independente. Então, no caso aqui, o nosso B seria igual a zero. Ainda assim, é uma função quadrática, tá? Letra H, da mesma forma, ó, tem aqui o nosso amigo x ao quadrado, tem o x e tem o 4, né? O termo independente. Ah, professora, mas tem um denominador, mas não tem x aqui no denominador. O denominador aqui é o 4, né? Então, também é uma função quadrática. E a letra I é y igual a 9, que multiplica x ao quadrado menos 5x mais x. Então, a gente vai desenvolver isso aqui, ó, multiplicando 9 por x ao quadrado e o 9 por 5x. Então, vai ficar 9x ao quadrado, y, né? Vai ser igual a 9 x ao quadrado, menos 9 vezes 5, menos 45x, mais x. Reorganizando aqui, então, nossa função é y igual a 9x ao quadrado, menos 45 mais, menos 45x mais x, menos 44x, certo? Então, aqui é uma função quadrática, está faltando só o coeficiente c, que é do termo independente de x, certo? Então, no caso aqui, como meu a não é igual a zero, né? E é daquela forma aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, o i também é uma função quadrática. Vamos seguir, então. Questão 68 diz o seguinte: um número d de diagonais de um polígono convexo é dado em função do número n de lado deles para que d e n sejam números naturais e o n seja maior ou igual a 3, certo? Então, letra A. Qual é a equação que indica essa relação? A gente viu já esse item aqui no vídeo anterior, que a gente disse que D é igual a N, que multiplica N menos 3. Isso tudo dividido por 2. Então, a gente já deixou essa função aqui na aula passada. Essa equação representa uma função quadrática para x e y reais? Justifique. Gente, vamos desenvolver isso aqui, né? Então, vamos multiplicar o n por n e o n por menos 3, tá? Então, fica d igual n vezes n ao quadrado, menos 3n sobre 2, certo? Bom, tem denominador, mas não tem incógnita do denominador, certo? Bom, e aqui a gente tem o nosso n ao quadrado. Então, o coeficiente a aqui não é zero. A gente tem um coeficiente b, já que tem um n aqui. Tá faltando só o coeficiente c, que é o nosso termo independente, tá? Então, sim, representa uma função quadrática, tá? Porque é do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e o a é diferente de zero, certo? Bom, letra C. Calcule o número de diagonais de um decágono convexo. Gente, esse prefixo aqui, deca, indica 10, certo? 10. 10 o que, professora? No caso aqui, 10 lados, né? Nosso n, então, é igual a 10. E a gente tem que descobrir o número de diagonais. Então, letra C, a gente vai encontrar que D é igual a m ao quadrado menos 3n. Isso aqui dividido por 2. Eu tô pegando aquele desenvolvimento ali do item anterior. Então, D vai ser igual a n, que é 10. Então, 10 ao quadrado menos 3 vezes 10, isso tudo dividido por 2. Então, D é igual a 100 menos 30, 3 vezes 10, 30, tudo isso dividido por 2, certo? Então, D vai ser igual a 100 menos 30,
70. Opa. Esse zero aqui ficou meio estranho. Vai, 70 dividido por 2, que dá 35 diagonais, certo? Então, a resposta aqui, 35. Letra D. Calcule o número de lados de um polígono convexo que tem 77 diagonais. Então, a gente vai fazer exatamente o inverso. A gente vai substituir no lugar do D para achar o nosso N, certo? Substituindo aqui no lugar do D, deixa eu botar nesse espacinho aqui. Então, a gente vai ficar com N ao quadrado menos 3N sobre 2 igual a 77. Eu acho que o espaço aqui vai ser pequeno, mas vou apertar aqui para dar. Passar uma linha aqui. Pronto, oremos. Então, aqui, ó, o 2 passa para o outro lado multiplicando, tá? Então, a gente fica com N ao quadrado menos 3N. Aí fica 77 ao quadrado, fica 154, tá? Vamos reorganizar isso aqui. A gente, então, vai ficar com N ao quadrado menos 3N menos 154 igual a 0. Ficou apertado, mas dá para entender, né? Então, a gente chegou numa equação do segundo grau, tá? Então, eu vou colocar ela desse cantinho aqui. Então, fica N ao quadrado menos 3N N menos 154 igual a 0, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir quem é o coeficiente A, no caso aqui é 1, coeficiente B, que é menos 3, coeficiente C, menos 154, certo? Bom, e agora a gente vai calcular o nosso discriminante, o nosso amigo delta. O delta é menos B, meu Deus. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, a gente fica com delta igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 154, certo? Então, vamos lá. Passa outra linha aqui, ó. Nosso delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado dá 9. Lembra, um número negativo elevado a um expoente par fica positivo, tá? Então, aqui, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 154 vai dar mais. Aqui vai dar 308, então vai dar 616. Certo? Então, delta vai ser 625. Bom, por padrão, né, a gente já viu, eu sempre encontro aqui logo a raiz de delta, tá? Então, a raiz de delta vai ser 25, certo? Bom, feito isso, vou passar mais uma linha aqui, achamos o delta, a gente vai encontrar o nosso N. O nosso N vai ser menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, certo? Então, o nosso N vai ser igual a menos B, o B já é menos 3, então vai ficar mais 3, né? Vai inverter o sinal. Mais ou menos a raiz de delta a gente já calculou ali que é 25 sobre 2A, o nosso A é 1, então fica só o 2 aqui. E agora a gente vai calcular N', ou N1, né? Somando. Então, 3 mais 25
28. 28 dividido por 2, 14. E o n duas linhas a gente vai subtrair, vai usar o sinal negativo aqui. Então, 3 menos 25 dá menos 22. Menos 22 dividido por 2 dá menos 11, certo? No caso aqui, gente, como ele está pedindo em específico o número de lados do polígono, que tem 77 diagonais, a gente não pode considerar esse valor aqui negativo, tá? Porque não existe número de lados negativo. Então, no caso aqui, a resposta que a gente vai considerar é n igual a 14. Então, é um polígono que tem 14 lados. Ok? Vamos seguir. Próxima questão diz, considerando a função quadrática definida pela lei y igual a 3x² menos 4x mais 1, determine o que se pede. Os coeficientes A, B e C. Gente, tranquilo, né? Coeficiente A é aquele que multiplica o x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui como é que é o formato da nossa função. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, o coeficiente A vai ser aquele que está multiplicando o x ao quadrado, no caso ali é o 3, certo? Coeficiente B vai ser aquele que multiplica o x. No caso aqui, quem multiplica o x é menos 4. Então, B é menos 4. E C vai ser o termo independente de x. Então, vai ser o 1 aqui no nosso caso, tá? Letra B. O valor de y para x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a 1/3, se existir. Então, a gente vai substituir no lugar do x esses valores aqui. Começando com x igual a 0. Então, a gente vai ter y igual a 3, que multiplica 0, 0 ao quadrado, né? Menos 4, que multiplica 0, mais 1. Primeiro aqui é x ao quadrado. Ou x igual a 0. Então, y vai ser igual, gente, 3 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 0, 0. Sobrou o quê? Y vai ser igual a 1, certo? Agora, para x igual a 1. Para x igual a 1, a gente vai ter y igual a 3 vezes 1 menos, ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 mais 1. Então, y vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado, que dá 1. Então, vai dar 3 menos 4 mais 1. 3 menos 4 menos 1. Mais 1, 0. E agora, para x igual a menos 1. A gente fica com y igual a 3 vezes menos 1. Vou colocar entre parênteses, tá? Elevado a 2, menos 4 vezes menos 1, mais 1. Então, y fica... Ó, número negativo, o expoente par fica positivo. Então, aqui fica 3 positivo. Aqui, ó, menos com menos dá mais 4, mais 1. 3 mais 4, 7, mais 1, 8. Certo? E, por último, aqui, a gente tem que colocar aqui o nosso x igual a 1/3. Então, fica y igual a 3 1/3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1/3, mais 1. Então, y fica igual a 3, que multiplica 1/9, menos 4 vezes 1/3, mais 1. Bom, aqui eu posso cancelar, ó, gente. Eu posso cancelar esse 3 com esse 9, tá? Aqui, dividindo tudo por 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então, y fica igual a 1/3. Aqui, ó, 4
vezes 1/3 vai ficar menos 4/3 mais 1, certo? Bom, a gente tem uma soma e subtração aqui de frações, certo? Então, vamos reduzir todas ao mesmo denominador, tá? Reduzindo todas ao mesmo denominador, fica 1, menos 4 e mais 3, certo? Porque aqui, como é um inteiro, fica 3 sobre 3, certo? Então, 1 menos 4, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Como não existe 0/3, isso aqui vai dar 0, certo? Letra C. O valor de x para y igual a 0 se existir. Então, aqui eu vou fazer no cantinho aqui o item C, certo? Ele quer que a gente encontre o valor de x sabendo que o nosso y é 0. A nossa equação aqui é 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Vou fazer a letra aqui pequenininha, gente, porque o espaço tá pequeno, tá? Isso aqui vai ser igual a y, sendo que o nosso y é 0. Então, a gente chegou numa equação aqui do segundo grau, tá? Então, aqui o nosso a é o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado. A gente já fez ali na primeira questão, né? O nosso b é menos 4 e o nosso c é 1. E aí agora a gente vai calcular o nosso discriminante, o nosso delta. Nosso delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, o nosso delta é igual a b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é 1. Então, o nosso delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, vai dar 16, lembra, número negativo, expoente par, vai dar positivo. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. Menos 12. Então, nosso delta aqui deu igual a 4. 16 menos 12, 4. E, para não perder o costume, eu já vou calcular aqui quanto é que é a raiz de delta. Portanto, quanto é que é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2, tá? Então, vamos calcular aqui o x. X a gente encontra fazendo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então, x vai ser igual a menos b. Meu b já é menos 4, então menos b vai ficar 4 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, nossa raiz de delta a gente já calculou ali, é 2, dividido por 2a. Então, 2 vezes 3. Então, x vai ficar igual a 4 mais ou menos 2 dividido por 6, certo? Então, vamos aqui, ó. X', a gente vai considerar o valor positivo, tá? Então, 4 mais 2 vai dar 6. 6 dividido por 6 vai dar 1 inteiro, tá? X, duas linhas. A gente vai considerar o valor negativo agora. 4 menos 2 dá 2. E 2 dividido por 6 vai dar 2 sextos, que a gente pode simplificar. Então, aqui x vai dar igual a 1/3, certo? Ok? Observe que quando a gente zerou o y aqui, apareceu x igual a 1/3. E aqui na questão anterior, quando a gente considerou x igual a 1/3, ó, nosso y deu 0. Então, de fato, a gente já sabia que uma das respostas aqui seria 1/3, tá? Pelo item anterior. Vou passar uma linha aqui para fazer o item D, certo? O item D diz o valor de x para y igual a 1 se existir. Mesma coisa, só que a gente vai considerar aqui y igual a 1, certo? Então, vamos lá. Fica 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 1, certo? Gente, esses dois 1's aqui vão sair, né? Porque quando eu passar esse 1 aqui que está no segundo membro para o primeiro membro, ele vai zerar isso aqui.
Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. Então, a gente tem uma equação do segundo grau incompleta, né? A gente pode usar o discriminante ou a gente pode usar técnicas de fatoração, né? Bom, eu vou fazer por técnicas de fatoração para a gente fazer de uma forma diferente, mas vocês podem fazer simplesmente pelo discriminante e aqui vocês vão considerar, no caso, c igual a 0, tá? Bom, usando aqui a fatoração, a gente pode colocar aqui o termo que eles têm semelhante, que é o x. Então, você pode colocar o x em evidência. Se você colocar aqui o x em evidência, vai sobrar aqui, ó, 3x menos 4 igual a 0, tá? Então, se a gente tem uma multiplicação aqui que dá 0, então quer dizer que a gente pode considerar que o x pode ser igual a 0 e que 3x menos 4, que é o que está aqui dentro do parênteses, pode ser igual a 0 também, certo? Bom, então, para resolver essa equaçãozinha aqui, a gente vai separar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. No caso, menos 4 passa para o segundo membro positivo. Então, a gente fica com x igual a 4 terços, certo? Então, aqui, o primeiro valor para x é x igual a 0. Opa! O primeiro valor aqui para x é x igual a 0. E o outro valor para x é x igual a 4 terços, ok? Então, existe sim o valor de y, caso existe sim o valor de x para o y igual a 1. Vamos passando. Próxima questão. Determine os zeros da função quadrática definida pela lei dada em cada item. Gente, primeiro, o que é o zero da função quadrática? Gente, é a gente calcular o valor de x para y igual a 0, certo? Encontrar os zeros da função significa zerar o y, né? Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Graças a Deus, aqui eu deixei mais espaço. Então, fica x ao quadrado menos 6x mais 8. Isso aqui vai ser igual a 0, que o nosso y tem que ser igual a 0. Então, de novo, uma equaçãozinha do segundo grau. O a aqui é 1, o b é menos 6 e o c é 8, certo? De novo, vamos calcular o nosso discriminante, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nosso delta, nosso discriminante, vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, e o c, que é 8, certo? Então, nosso delta vai ser igual a menos 6 elevado a 2, vai dar 36 positivo, porque negativo, expoente par, vai dar positivo. Menos 4 vezes 8 vai dar menos 32, que vai dar 4. Como é de praxe, eu já calculo aqui quanto é que é a nossa raiz de delta, que a gente vai precisar, né? Raiz de 4, que é a raiz de delta, vai dar 2, certo? Então, vamos calcular aqui o x. O x a gente encontra calculando menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. X é igual a menos b. Gente, o nosso b aqui dá menos 6, certo? Menos b vai ficar 6 positivo. Mais ou menos raiz de delta que a gente já calculou ali é 2 sobre 2a. Como o nosso a é 1, vai ficar só sobre 2, certo? Então, aqui nós temos, considerando aqui o sinal positivo, nós temos 6 mais 2 dividido por 2. Vou escrever aqui bonitinho. 6 mais 2 dividido por 2. 6 mais 2, 8.
8 sobre 2, 4. E aqui o x, duas linhas. Nossa segunda raiz. Então, vai ficar 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2, 4. Dividido por 2, 2. Vamos seguir. Próximo item. Tá aqui. Nosso próximo item é esse bonitinho aqui, certo? Y igual a x ao quadrado menos 5 sextos, menos 5 sextos de x mais 1 sexto. Gente, vocês estão vendo aqui que vai dar um pouco de trabalho resolver essa equação aqui do segundo grau. Vamos escrever a primeira equação, né? X ao quadrado menos 5 sextos de x mais 1 sexto. Isso aqui vai ser igual a zero, porque a gente está procurando o zero da função. Então, y é igual a zero. Sim, como eu ia falando, vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem frações aqui, né? Então, a gente pode facilitar a nossa vida. Como, professora? Gente, uma equação, uma igualdade, é como se fossem os pratos de uma balança, né? O primeiro membro é um prato, o segundo membro é o outro prato. O que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro, tá? Para não perder o equilíbrio da balança, tá? Então, para facilitar aqui nossa vida, eu vou multiplicar os dois membros da nossa equação aqui por 6, certo? Então, vou multiplicar aqui por 6. Por quê, professora? Porque eu vou conseguir eliminar esses denominadores aqui, tá? Vamos testar aqui, ó. Multiplicando tudo por 6. Então, vai ficar 6x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 6, que multiplica 5x sextos, mais 6, que multiplica 1 sexto, igual a 0, que multiplica 6, que vai dar 0, né? Bom, aí aqui, ó, eu posso fazer o cancelamento, ó, do 6 com 6, aqui também, ó, 6 com 6. Vamos reescrever nossa equação. Então, fica 6x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. Então, a gente tem essa equação aqui. Obviamente, ela é equivalente a essa primeira, tá? É equivalente, tá, gente? Não vai mudar em nada a nossa resposta aqui. Então, vamos lá calcular as raízes dessa equação. Então, o nosso A aqui é 6, nosso B é menos 5 e o C é 1. E vamos lá calcular o discriminante, nosso delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, fica delta igual a B ao quadrado, então, menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica o 6, que multiplica o 1. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 6, menos 24, vezes 1, menos 24. Então, 25 menos 24 dá 1. Então, vamos calcular logo aqui o nosso raiz de delta. Bom, raiz de delta é raiz de 1 e raiz de 1 é 1. Vamos calcular o x agora. X é dado por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual. Nosso b vai ser menos 5, como aqui é menos b. Deixa eu melhorar aqui esse igual. Como aqui é menos b, vai ficar mais 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2a. Nosso a é 6, então vai ficar 2 vezes 6, 12, certo? Então, vamos calcular aqui. Nosso x', considerando aqui o sinal positivo, então vai ficar 5 mais 1 sobre 12. 5 mais 1
6 sobre 12. Simplificando, a gente vai encontrar aqui 1/2, certo? X de duas linhas. A gente vai considerar o sinal negativo, então fica 5 menos 1 sobre 12. 5 menos 1, 4, então vai ficar 4 dozeavos. Simplificando tudo por 4, vai ficar 1/3, certo? Seguindo. Letra C, mesma coisa. A gente vai zerar aqui o nosso y para encontrar os zeros da função. Então, fica menos x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a 0, tá? Bom, como aqui o nosso x ele é negativo, certo? Se vocês quiserem deixar tudo positivo, bonitinho, vocês podem multiplicar toda a equação aqui por menos 1, tá? Também não vai interferir em nada, é só uma questão de ficar mais bonitinho mesmo, tá? Eu não vou mexer nisso não. Então, vai ficar a igual a menos 1. Opa. O nosso b vai dar 6, positivo, e o nosso c vai dar menos 9, certo? Então, vamos para o discriminante, que é b ao quadrado menos 4, que multiplica o a e o c. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, e o c, menos 9. Delta, então, vai ficar igual a 36, olha só, menos com menos, mais com menos, menos. Então, a gente já sabe que essa resposta aqui vai ser negativa, tá? Aí, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Raiz de delta é raiz de 0, que é 0, certo? Como a nossa raiz foi igual a 0, a gente sabe que a gente vai ter duas raízes reais e iguais, tá? Então, aqui, ó, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser igual a menos b, que é menos 6, vai ficar menos 6, mais ou menos 0, sobre 2 vezes a, vai dar menos 2, certo? Bom, como aqui é 0, vai ser igual a quanto? Menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar positivo. 6 dividido por 2, 3. Então, vai ficar 3 positivo. Então, vão ser duas raízes que equivalem a 3. Tanto faz eu considerar o zero positivo e o zero negativo, né? Somando vai dar 3, certo? Vamos seguir. E aqui nós chegamos na nossa letra D, que a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, fica 3x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Achar o zero da função. De novo, o nosso A é 3, o nosso B é 2 e o nosso C é 1. Gente, é um pouco repetitivo, né? Mas é bom porque a gente está revisando esse conteúdo aqui que a gente vai usar bastante, certo? Então, aqui nosso discriminante. Então, ficamos com 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 1. Vou acelerar um pouco, tá, gente? Delta vai ser igual a 4 menos 12. Nosso delta vai ser menos 8, certo? Gente, aconteceu de a gente encontrar, então, um delta negativo, tá? Quando a gente encontra um delta negativo, significa que não possui raízes reais, tá? O x
não pertence aos reais, tá? Nós não temos raízes reais aqui neste caso, ok? Vamos seguir. Questão 72. Considere a função dada por y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 para x e y reais. Construa uma tabela e calcule os valores de y dessa função para os valores inteiros de x de 1 até 7. Eita, vamos arregaçar aqui as mangas. Então, aqui, ó, eu vou montar aqui uma tabelinha. X vai ter que assumir determinados valores, até que ficou reto, ó, e o y também. Opa, só foi elogiar, já ficou torto. Mas ok. Então, quais são os valores que x vai assumir? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente vai descobrir os respectivos valores para y, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, se x for menos 1, a gente vai ter que y vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 6, que multiplica menos 1, mais 5. Então, y vai ser igual a 1 positivo, né? Mais 6, mais 5. E aqui, somar tudo, vai dar 12. Então, o valor de y, 12. Se o x for 0, então a gente vai ter que y vai ser igual a 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, 0. Y vai ser 5. Certo? Se o x for 1, então vai ter y igual a 1 ao quadrado, que dá 1, menos 6 vezes 1, menos 6, mais 5, certo? E aqui vai dar, ó, 1 menos 6, menos 5, menos 5 mais 5, 0. Se o x for 2, então, a gente vai ter que y vai ser igual a 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, menos 12, mais 5. Então, y vai ser igual a 4 menos 12, mais 5. 4 menos 12, menos 8, menos 8 mais 5, menos 3. Ah, esqueci de substituir aqui, ó. Quando for 0, o y vai ser 5. Quando for 1, o y vai ser 0. Quando o x for 2, o y vai ser menos 3, tá? Vamos aqui, ó. X igual a 3. Então, y vai ser igual a 3 ao quadrado. Deixa eu melhorar logo, né? 3 ao quadrado, gente, a gente já sabe que vai ser 9. Menos 6 vezes 3 vai dar menos 18, mais 5. 9 menos 18, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4, certo? Então, aqui vai dar menos 4. X igual a 4 agora. Então, a gente vai ter y. 4 ao quadrado dá 16. Menos 6 vezes 4 vai dar 24, mais 5. 16 menos 24 vai dar menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Então, aqui vai dar menos 3. X igual a 5. A gente vai ter, então, y igual a 5 ao quadrado, que dá 25. Menos 6 vezes 5, menos 30, mais 5. 25 menos 30, menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Aqui é 0. E aqui, x igual a 6.
Então, vai ficar y igual a 36, já que é 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, menos 36 também, mais 5. Somando aqui vai dar 5. E aqui, x igual a 7, a gente vai ficar com y igual a 7 ao quadrado, que é 49, menos 6 vezes 7, que dá 42, mais 5. Ó, 49 menos 42, 7. 7 mais 5, 12. Ó, se vocês observarem, ó, deu 12 e 12, 5 e 5, 0 e 0, menos 3 e menos 3, e o termo central foi menos 4. Legal, né? Vamos fazer o próximo item. Próximo item. Então, construa o gráfico dessa função. Beleza, para a gente construir, a gente vai precisar daquela tabelinha que a gente fez aqui no item anterior, tá? Então, eu vou colocar aqui os pares ordenados da tabelinha, tá? Então, fica aqui, ó. Primeiro par ordenado, menos 1 e 12. Depois, 0 e 5. 1 e 0. Aí ficou 2 e menos 3. 3 e menos 4. E menos 4. 4 e menos 3. 5 e 0. 6 e 5. Ah, e aqui era 12, né? Apagou aqui, pera. E aqui 7 e 12. Certo? Então, pronto, já passei as informações para cá, então vamos construir o nosso gráfico. Para a gente construir o gráfico, a gente vai localizar esses pontos, lembrando aqui que o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y. Gente, se vocês observarem aqui, esse ponto aqui, ó, ele vai chegar no 12 e esse aqui também, tá? Só por uma questão de limitação da malha quadriculada que eu estou usando aqui, ela não chega até o 12, tá? Mas isso não vai interferir no desenho do nosso gráfico, então eu não vou localizar esses dois pontos, tá? Então, vou começar aqui com um ponto onde o x é 0 e o y é 5, tá bem aqui, ó. X é 0, y é 5. O próximo é que x é 1 e o y é 0. Então, vai ficar bem aqui no eixo x. O próximo, x é 2 e o y é menos 3. Então, aqui x é 2 e o y é menos 3, bem aqui. O próximo, x é 3 e o y é menos 4, bem aqui embaixo. Próximo, x é 4 e o y é menos 3. Depois, x é 5 e o y é 0, bem aqui. Depois, o x é 6 e o y é 5, bem aqui em cima. Então, para a gente desenhar o gráfico, basta que a gente ligue os pontinhos. Tenham paciência aqui, que é meio difícil fazer esse desenho aqui no computador, tá? Com a mão livre. Mas é mais ou menos isso, mais ou menos assim que vai ficar o nosso gráfico da função, certo? Vamos seguir. Pronto, no item C, qual é o eixo de simetria desse gráfico? Gente, o eixo de simetria vai ser bem aqui, ó. Certo? Vai ser bem aqui nesse pontinho, que é o ponto
ó, é o ponto 3 e menos 4, certo? O eixo de simetria, também conhecido como o vértice. Então, vamos anotar aqui qual é o eixo de simetria. É o ponto 3 e menos 4. Então, aqui no item D, para qual valor de x o valor de y é o mínimo possível, é o menor possível. Vamos voltar aqui para o gráfico. Ó. Para qual valor de x o y é o menor possível. Gente, esse gráfico ele não vai descer mais do que ele já desceu aqui, né? Não tem como. Aqui vai subir, né? E aqui também vai subir. Ele continua aqui para cima e aqui também, certo? Mas ele não vai descer mais do que isso. Então, quer dizer que o valor de x para que o y seja o menor possível, o menor valor de y que ele atingiu aqui foi o menos 4, tá? Então, aqui, no caso, vai ser x igual a 3, certo? E aqui ele pergunta quais são os zeros dessa função. Gente, os zeros dessa função é quando o y é igual a 0. Como a gente já montou o gráfico ali, fica fácil de localizar. A gente tem que localizar os pontos em que o y é igual a 0. No caso aqui vai ser x igual a 1 e x igual a 5. Olhando aqui para o gráfico, ó, x1 e x5, certo? Então, os zeros da função vai ser, os zeros da função vai ser x igual a 1 e x igual a 5, ok? Vamos seguir, então. Aqui ele diz, em uma malha quadriculada, represente no plano cartesiano e construa nele o gráfico da função quadrática correspondente a cada lei dada. Uma dica, comece descobrindo as coordenadas do vértice. Ó, a gente vê ali que o vértice é bem importante, né? Depois, escolha alguns valores de x para que os dois valores sejam maiores do que o x do vértice e dois que sejam menores, tá? Então, dois valores maiores que o x do vértice e dois valores maiores e menores, né? Vamos lá, então. Primeira coisa, como é que eu calculo o x do vértice e o y do vértice? A gente já viu na aula anterior. O x do vértice a gente viu que era menos b sobre 2a. E o y do vértice a gente viu que era menos delta sobre 4a, certo? Então, vamos lá. X do vértice, menos b, ó, o nosso b aqui é menos 4. Deixa eu colocar aqui, né, bonitinho. Vou anotar aqui, ó. O a é menos 2, o b é menos 4 e o c é 1, certo? Então, menos b, o b já é menos 4, então vai ficar 4 positivo, tá? 2a, o nosso a é menos 2, então vai ficar menos 4. Então, o nosso x aqui, 4 sobre 4, dá 1, mais com menos dá menos, então fica menos 1, certo? E aqui o nosso y a gente tem que calcular o discriminante, então vou calcular aqui embaixo, o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, vai ficar menos 4 ao quadrado, então vai ficar 16 menos 4, que multiplica menos 2 e menos 1, certo? Deixa eu calcular aqui direto para ser mais rápido. Então, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8 vezes 1,
mais 8. Então, aqui, ó, 16 mais 8, 24. Então, o nosso delta aqui vai ser menos 24 sobre 4A. Nosso A é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, aqui vai ficar menos com menos, mais 24 dividido por 8 vai dar 3. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai localizar é o ponto onde o x é menos 1 e o y é 3, certo? Bom, aí ele pediu para a gente escolher alguns valores, tal que x, que eles sejam maiores do que o x do vértice e 2 que sejam menores, tá? Então, vamos lá. 2 maiores, então fica, calcular aqui então com x igual a 0 e x igual a 1, tá? Começando aqui com x igual a 0, a gente tem que o y vai ser igual a menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 1. Então, o y vai ser igual a 1, né, gente? Isso aqui tudo vai dar 0. Deixa eu ajeitar esse igual aqui, que tá tão feio. Então, aqui y vai ser igual a 1. E o próximo, né, maior do que menos 1, eu vou colocar aqui x igual a 1, tá? Então, y vai ser igual a menos 2, que multiplica 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, mais 1. Então, y fica igual a menos 2 vezes 1, que dá menos 2, menos 4, mais 1. Menos 2, menos 4, menos 6, mais 1, menos 5, certo? Então, o próximo par ordenado aqui, ó, vai ser 0 e 1, e aqui 1 e menos 5, ok? E agora ele pediu x, 2 menores, né? Então, eu vou colocar aqui menos 2, x igual a menos 2. Então, a gente vai ter que y vai ser igual a menos 2, que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 1. Então, y vai ficar menos 2 vezes 4, e aqui, ó, mais 8, mais 1. Menos 2 vezes 8, menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Sobrou 1. Então, aqui fica o par ordenado menos 2 e 1. E, por último, aqui, vou considerar o x igual a menos 3. Então, fica y igual a menos 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, mais 1. Então, a gente fica com y igual a menos 2 vezes 9, menos 18, mais 12, mais 1. Menos 18 mais 12, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, aqui o par ordenado é menos 3 e menos 5. Vamos montar o gráfico, então. Localizando aqui primeiro o vértice, né? Vai ficar menos 1, x igual a menos 1. Vamos localizar aqui, ó, é o eixo x horizontal e o eixo y é o vertical, tá? Então, localizando aqui, a gente vai ter menos 1, x é igual a menos 1 e o y é igual a 3. Vai ficar bem aqui o nosso vértice. Localizando aqui os outros pontos, a gente vai ter o ponto 0 e 1. Bem aqui, ó. X é 0, y é 1. A gente vai ter o ponto em que
o x é 1 e o y é menos 5. Aqui, ó. E a gente também vai ter o ponto em que o x é menos 2. Cadê? Aqui, menos 2 e o y é 1. O x é menos 2 e o y é 1. Vem aqui. E o x é menos 3 e o y é menos 5. Vem aqui. Então, agora a gente só faz ligar os pontinhos, ó. Olha, até que ficou legal, hein? Então, esse é o nosso gráfico. Se vocês observarem, ele está com a concavidade voltada para baixo. Nossa parábola está com a concavidade voltada para baixo, né? Letra B. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, tá? Primeiro, a gente vai localizar o x do vértice, que a gente viu que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, certo? Então, vamos lá. Quem é o nosso A? Nosso A é 2, nosso B é 0. Observe que não tem nenhum número que multiplique o x. Então, o nosso B aqui é 0 e o nosso C é 1, certo? Então, substituindo aqui, a gente vai ter que o x do vértice é 0. Por que é 0? Porque o b é 0. Então, o numerador dessa fração aqui vai ser 0, a fração toda vai ser 0. Vamos encontrar aqui, então, o x do vértice. Para isso, a gente precisa do delta. Então, fica menos b ao quadrado menos 4ac. Então, delta fica igual a b ao quadrado, que vai dar 0, ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 2, e o c, que é 1. Então, delta vai ficar igual a menos 8, certo? Só que aqui ele pede menos delta, então delta aqui vai ficar mais 8, certo? E 4 vezes a. O nosso a é 2, então 4 vezes 2, 8. Então, o nosso y do vértice vai ficar 1, ok? Então, no caso aqui, vamos localizar o primeiro ponto. Não vou nem localizar agora não. X é 0, y é 1. Então, como dica, ele disse que a gente considerasse dois valores para x maiores e dois valores menores. Então, vou fazer x igual a 1, né? X igual a 2, e os menores, x igual a menos 1 e x igual a menos 2. Vamos lá, então. Então, y vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado mais 1. Então, aqui, ó, y vai ser igual a 2 mais 1, 3. Então, o próximo ponto aqui é o ponto 1 e 3. E se o x for igual a 2, então a gente fica com y igual a 2 vezes 2 ao quadrado mais 1. Então, y fica como sendo 2 vezes 4 mais 1, y é igual a 9. Então, aqui o ponto 2 e 9. Tá? E aqui, x é igual a menos 1. Então, fica y igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 1. Então, y vai ficar igual a 2 vezes 1, dá 2, mais 1, 3. Então, aqui é um menos 1 e 3.
tá? Gente, analogicamente, se você substituir aqui o x igual a menos 2, eu garanto a vocês que vai dar menos 2 e 9, tá? Porque o vértice aqui é o eixo de simetria, né? Então, aqui, ó, deu 1 e 3, menos 1 e 3. Aqui deu 2 e 9, então menos 2 vai dar 9, tá? Aí vocês podem calcular aí e conferir o que eu tô falando, tá? Bom, vamos lá. Então, gente, aqui vai ser o eixo X, o eixo horizontal, e aqui vai ser o eixo Y, o eixo vertical, tá? De toda forma, eu não vou localizar esses dois pontos aqui, tá? A gente vai construir o gráfico, a gente já consegue construir o gráfico sem localizar esses dois pontos. Por que, professora? Porque o desenho que eu coloquei aqui só vai no Y no máximo igual a 7, tá? A malha quadriculada que eu desenhei aqui. Então, eu não vou colocar esses dois pontos, tá? Mas se vocês desenhando em casa, aí vocês colocam, ok? Então, primeiro aqui localizando o vértice, vai ser 0 e 1. Então, o x é 0 e o y é 1. Aqui, ó. Próximo ponto, o x é 1 e o y é 3. Bem aqui. O próximo, ó, x é menos 1 e o y é 3. Tá aqui, menos 1 e 3. Então, a parábola vai ficar mais ou menos assim, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Opa. Desenhar de novo, tá? Pronto, mais ou menos isso, tá? Nossa parábola. Vamos para o próximo item. Mesma coisa, vamos localizar aqui x e y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos localizar aqui. Quem é A? É menos 1. B é 2. E neste caso aqui, o C é 0. Não tem termo independente, então C é igual a 0, certo? Vamos achar o X aqui, ó. Menos B, então menos 2. Vou ajeitar esse menos, né? Menos 2 sobre 2A, sendo que o A é menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui vai ficar 1 inteiro e positivo. Vamos achar o discriminante, o nosso delta. Vai ser b ao quadrado menos 4 vezes AC. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, fica 2 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica o C, que é 0, certo? Então, o nosso delta aqui vai ser 4. Por que, professora? Porque nessa multiplicação aqui tem um 0, então vai zerar tudo aqui, vai sobrar só esse 2 elevado a 2, que é 4. Então, fica, ó, menos delta, então menos 4, 4A, 4 vezes menos 1 também vai dar menos 4. E aqui vai dar 1, certo? Então, o nosso vértice é o ponto 1 e 1, certo? Vamos fazer o mesmo princípio. Considerar dois valores maiores para x e dois valores menores, tá? Maior, vou considerar x igual a 2 e x igual a 3. Menor, vou considerar x igual a 0 e x igual a menos 1, certo? Então, vamos lá. Y fica igual a menos 2 elevado a 2 mais 2 vezes 2. Então, y fica menos 4 mais 4 igual a 0.
x igual a 3. Vai ficar y igual a menos 3 elevado a 2 mais 2 vezes 3. Então, y fica menos 9 mais 6, y dá igual a menos 3. Bom, eu aposto para vocês que o x igual a 0 vai dar y igual a 0 e o x igual a menos 1 vai dar y igual a menos 1. Menos 3, desculpa. Nós vamos calcular aqui. Então, o y vai ser igual a... Ó, vai dar 0, né? Substituir aqui o 0, isso aqui vai dar 0. Substituir aqui o x igual a 0 também vai dar 0. Então, nosso y aqui, como eu disse, deu 0. E o x igual a menos 1. Então, fica y igual a menos 1 ao quadrado. Gente, é importante ser organizado aqui, tá? Pronto. Então, y igual a menos 1 elevado a 1 dá um positivo. Mas tem um menos 1 aqui de fora, fica menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, fica menos 3, tá? Como eu já tinha dito para vocês. Então, os pares ordenados são 2 e 0. Aqui, ó, 3 e menos 3. 0 e 0. E aqui, menos 1 e menos 3. Vamos localizar, então. Então, o primeiro aqui é 1 e 1. Esse bonitinho aqui vai ser o nosso vértice, certo? E a gente vai localizar os outros, ó. 2 e 0, x igual a 2, y igual a 0. Então, vai ficar bem aqui em cima do eixo x. O próximo, x igual a 3 e o y igual a menos 3. Vai ficar aqui embaixo. Depois, o ponto 0, 0, bem aqui. E o ponto menos 1 e menos 3, bem aqui. E agora é só ligar os pontinhos. Olha, nem respirei para fazer essa parábola. Então é isso, gente. Vai ficar mais ou menos assim nossa parábola. Ah, eu esqueci de falar aqui, né? Aqui é o eixo horizontal, o eixo x, e o eixo vertical é o eixo y. Vamos seguir, então. E nós temos aqui o nosso item D. A gente está treinando bem, né, essa parte? Então, vamos calcular de novo o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, certo? O a aqui é menos 1. Nosso b, gente, não tem nenhum termo ali com x, então b é 0. Também não tem nenhum termo independente, então C também é 0, tá? Bom, como B é 0, isso tudo aqui vai dar 0, certo? E para o nosso y, a gente vai calcular o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Gente, se vocês observarem aqui, ó, o b ao quadrado é 0 ao quadrado. E aqui, ó, menos 4ac, como c é 0, toda essa multiplicação aqui também vai dar 0, ó. Substituir aqui bonitinho. Então, isso tudo aqui vai dar 0. Então, nosso delta aqui é 0. Então, nosso y do vértice também vai dar 0, certo? Então, o primeiro ponto aqui é o ponto 0, 0, certo? E vamos seguir aqui. Então, a gente vai achar valores maiores para x. Então, x igual a 1, x igual a 2. E valores menores. X igual a menos 1. Opa, menos 1. E x igual a menos 2. E vamos substituir, tá? Então, o y vai ser igual a menos 1 ao quadrado. Opa, esqueci do igual aqui. Então, o y vai ser igual a menos 1 ao quadrado, 1. Então, vai ser menos 1.
Então, aqui o primeiro ponto, o próximo ponto, né? Opa! Desconcentrei aqui. Próximo ponto vai ser x igual a 1, y igual a menos 1, certo? E se o x for 2? Então, fica y igual a menos, aí 2 ao quadrado, y vai ser igual a menos 4. Então, aqui 2 e menos 4. O próximo aqui é que x é igual a menos 1. Então, vai ficar y igual a menos 1 ao quadrado. Então, y vai ficar com menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 e menos 1. Próximo é x igual a menos 2. Então, y vai ficar igual a menos 2 ao quadrado. Y é igual a menos 4. Menos 2 e menos 4. Vamos localizar então os pontos. Primeiro aqui é o 0, 0, que é o vértice. Tá aqui, bonitinho. O próximo é o ponto 1, x igual a 1, y igual a menos 1. Então tá aqui, ó. O próximo é x igual a 2 e y igual a menos 4. O próximo é x igual a menos 1 e y igual a menos 1, cadê aqui? E menos 2 e menos 4. Então, agora é só ligar os pontinhos, ó. Pronto, esse é o nosso, é a nossa parábola, tá? Tá, eu esqueci de colocar aqui que é aqui o eixo x e aqui é o nosso eixo y. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e a gente responde na próxima aula, no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, até a próxima!